tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com uma aula muito especial que eu preparei para vocês. E para quem não me conhece, eu sou a Thaís Fávero, sou especialista em costura criativa e patchwork. E, gente, olha só o que eu vou ensinar para vocês hoje. Esta capa de galão 20 litros, com esse babado super charmoso. E a capa tem um transpasse atrás, olha, fica super fácil de vestir no galão. E eu também vou ensinar um pegador de panela, que vocês vão ver que é muito fácil, muito prático para o dia a dia. E também o pano de copa, olha, combinando com a capa do galão. E eu estou trabalhando com tecidos maravilhosos da Aurora Tecidos. Olha essa coleção de tecido barrado. Olha que cores lindas. Também tem esse outro que é da coleção estampado. E vocês também encontram os tecidos mais neutros para combinar com os estampados. Então, nessa aula de hoje eu vou trabalhar com esses três. Na Aurora Tecidos vocês encontram tecidos 100% algodão, digitais e uma variedade imensa de estampas. Então, quem quiser adquirir é só acessar www.auroratecidos.com ou o atendimento pelo WhatsApp também, DDD 19 99768 8229. Todas essas informações que eu passei para vocês estão na descrição no vídeo também, assim como a lista de materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje e os moldes também, certo? Então vamos para a nossa aula? Então a gente vai começar pela nossa capa de galão. Vou trabalhar com esse estampado lindo. Para fazer a capa do galão de 20 litros, gente, nós vamos precisar de uma faixa de 39 centímetros de altura. E essa faixa ela tem 1,10 m de comprimento, aproximadamente. Então eu vou virar do avesso. E eu fiz uma marcação aqui, olha, de 2 centímetros. Porque a gente vai começar prendendo o nosso babado aqui no avesso do corpo, tá? Da capa do galão. Então, ó, eu escolhi o meu tecido verde para fazer isso. Cortei uma faixa de 6 centímetros de largura. E eu precisei emendar, gente, porque eu preciso que o comprimento dessa faixa seja de mais ou menos 2,20 metros. Então, eu fiz uma emenda aqui, tá bom? A gente vai dobrar ao meio, deixando o direito do tecido virado para fora. E aqui, olha só, a pontinha, né, onde a gente vai começar, eu vou dobrar 1 centímetro para dentro. Vou dobrar a faixa toda assim ao meio, certo? Pra gente deixar o acabamento feito aqui nessa borda. Então, olha só, eu vou começar... Aliás, antes disso, gente, eu fiz umas marcações aqui na minha faixa. Talvez vocês não consigam enxergar aí do vídeo, eu vou colocar alfinetes para vocês perceberem melhor, tá bom? Então, assim, fiz a minha dobra aqui. Vou começar posicionando a minha faixinha, ó, a parte aberta para fora, aqui para cima. Vou posicionar nessa marca dos 2 centímetros que eu fiz. E vou prender um alfinetinho aqui. Então, gente, a partir daqui agora, eu vou fazer marcações de 3 centímetros e de 2 centímetros alternadamente. Pra gente poder formar um babadinho, pra ele ficar uniforme e ficar bonito. Então, marquei 3, em seguida 2. 3, 2, 3, 2, ao longo dessa faixa toda, tá? Então, eu vou colocar alfinete nas marcações que eu fiz aqui, porque eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, pra vocês entenderem como a gente vai fazendo as nossas dobrinhas aqui, pra formar as pregas, ó. Então, aqui onde eu tô colocando alfinete, é onde tem essa marcação de 3 e de 2 centímetros. Não foge disso, é sempre 3 e 2, 3 e 2, 3 e 2. Então, olha só, comecei com 3 centímetros. Onde eu tenho a marca de 2, eu vou juntar as duas marquinhas, ó. Eu vou fazer isso aqui, vou fazer uma preguinha. E vou posicionar aqui. Eu vou tirar já o alfinete. Então, a prega vai ser feita nas marcas de 2 centímetros. E aí, a gente vai prendendo alfinetes aqui assim, tá? Então, aí eu dou os 3 centímetros. Aí, agora aqui eu tenho uma de 2. Eu vou juntar as duas marcas de 2 centímetros.
juntou, formou a prega, prende aqui, né, no corpo da capa do galão. Essa daqui vai ser a parte de baixo da capa do galão, tá, gente? Então, se o tecido de vocês tiver sentido, observem isso, porque isso aqui vai ficar embaixo. É que eu virei do avesso e assim, mostrando assim, fica mais fácil para vocês entenderem. Então, a gente vai fazer essas pregas ao longo da capa toda. E quando a gente estiver chegando aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, aqui eu também fiz a marca dos 2 centímetros, porque a gente vai parar antes, para poder fazer o acabamento aqui depois, tá bom? Então, vamos prender todo esse babado aqui ao longo de toda a capa. Ó, gente, vai ficar assim a nossa faixa. Então, lembrando que aqui deixei os 2 centímetros. E aqui, olha só, eu tô chegando no final, vou mostrar pra vocês, eu deixei a faixa mais comprida, tá bom? Não vai chegar nem a 2,20 metros aqui, vai ficar um pouquinho menor. Parece que eu vou pegar uma tesoura. Então, chegando aqui pertinho, olha só, a gente vai fazendo as pregas até onde dá. Aqui, ó, eu vou deixar uma distância maior e eu vou cortar um pouquinho maior, porque lembra, aqui a gente precisa dobrar pra dentro pra fazer o acabamento. Ó, cortar um pouco maior do que a marca que eu fiz aqui. E aí a dobra, ó, eu vou dobrar de maneira que acabe em cima da marquinha que eu fiz aqui, tá? Então o acabamento vai ser assim. E agora a gente vai passar uma costurinha para poder liberar os alfinetes, tirar os alfinetes e a gente seguir pro próximo passo. Gente, agora é o seguinte, ó, prendi o babado, já está no lugar. Agora a gente vai trabalhar com o barrado, um tecido de barrado, certo? Então, eu tenho aqui um pouquinho mais do que 1,10 metro de barrado pra gente conseguir costurar aqui. Se vocês não tiverem a quantidade, pode fazer uma emenda, não tem problema. Inclusive eu fiz aqui também, tá? Então agora, olha só, eu vou posicionar assim. O meu tecido de barrado vai ficar com o direito virado para baixo. E a parte de baixo do tecido vai ficar virada para fora, tá? Quando a gente for desvirar, ela fica na posição correta. Então aqui, olha, vocês não precisam deixar essa sobra da marcação que a gente fez anteriormente. Fiz essa marcação só por conta do babado. A gente vai posicionar a faixa, ó, desde o começo aqui, inclusive deixa sobrando um pouquinho, é melhor. A gente vai pôr a faixa bem rente aqui, ó, ao longo de todo o corpo da nossa capa. Tá vendo? E aqui também, olha, vai passar a marquinha dos 2. Então agora a gente vai passar uma costurinha com o pé de máquina nessa faixa toda, tá bom? Pronto, costurada a faixa, gente, a gente vai virar agora, ó, pro lado certo essa faixa. Então, automaticamente, ó, o babado vira junto. Ele vai ficar aqui na beiradinha. E aqui a parte de cima, a gente vai dobrar pra dentro, 1 centímetro mais ou menos. Vou dar uma passadinha lá no ferro. E aí a gente vai rebater uma costurinha aqui, tá? Essa capa, ela é bem fácil de fazer, bem tranquila. A gente vai ajeitar todo. Dá uma passada aqui embaixo também, gente, pra assentar o babadinho pro lado certo, tá bom? E aí aqui a gente dobra e passa uma costura na beiradinha. Olha como vai ficar bonita. Agora nós vamos fazer os acabamentos aqui, ó, naquela parte que a gente deixou maior. Então vou dobrar 1 centímetro pra dentro e mais 1 centímetro, como se a gente fosse fazer uma bainha. E a gente vai rebater uma costurinha aqui para dar esse acabamento. O mesmo procedimento a gente vai fazer na outra ponta, tá, gente? Dobra uma vez, dobra outra e aí passa uma costurinha aqui. Então, gente, ó, essa etapa tá concluída. Agora a gente vai fechar a nossa capa. Então, tenho aqui a parte de cima, a tampinha. A gente vai começar alfinetando, não importa o local aqui. A gente vai alfinetar toda essa capa em volta da tampinha. Lembrando que essa é a parte de baixo, então a gente vai alfinetar aqui, não tem o babadinho. Bom, então deixando bem rente, a gente vai encher de alfinetes, fazendo todo esse contorno aqui. Ó, gente, alfinetei toda a volta. Agora aqui, ó, com essa ponta, a gente vai passar por cima de onde a gente começou. É como se a capa do galão tivesse um transpasse, tá? É só alfinetar aqui por cima, dando continuidade.
Quem preferir pode alinhavar também, sem problema nenhum. Ó, e agora a gente vai passar uma costura com o pé de máquina na volta toda. Gente, e a nossa capa está prontíssima. Vou desvirar para vocês verem. Olha que linda. E agora a gente vai fazer o pano de copa combinando com a nossa capa, com o babadinho e tudo mais, certo? Então, primeiro de tudo, olha só, tenho aqui o pano. E aí a gente vai cortar 50 centímetros de largura. Ele já vem com 70 de comprimento, que é o tamanho ideal para um pano de copa. Primeiro de tudo, a gente vai fazer a bainha lateral. Dobrou 1 centímetro, dobrou mais 1 centímetro. E a gente vai bater uma costurinha bem aqui na beiradinha, para dar esse acabamento dos dois lados, tá bom? Então, gente, depois de feita a bainha dos dois lados, a gente vai cortar essa rebarba aqui, ó, onde estão esses pelinhos arrepiadinhos, ó. A gente vai tirar. Para que o acabamento fique melhor. Pronto, então aí a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na capa, aquele babadinho, ó, que é para formar o joguinho. Então, gente, é o seguinte, ó, a pontinha é o mesmo procedimento, a gente vai dobrar para dentro. E eu vou encostar aqui, ó, eu não vou vir até a borda. A margem vai ser a minha bainha. Então eu vou prender aqui. A marcação é exatamente a mesma. 3 centímetros, 2, 3, 2. Então, ó, eu vou juntar as marcas do 2. As duas marquinhas que formam os 2 centímetros. Aí daqui pra cá eu tenho 3. Então daqui pra cá eu tenho 2. Vou juntar. Exatamente a mesma coisa que a gente fez na capa do galão. Igualzinho vai ficar. Certo? Vamos fazer até o final. E aqui é aquele mesmo truque. A gente corta um pouquinho maior para poder dobrar. Ó, gente, aqui é o mesmo procedimento. Eu tô chegando aqui no final. Vou cortar uma sobrinha. E aí a gente vai dobrar para dentro para fazer o acabamento. Então, aqui o nosso parâmetro, a nossa margem é a bainha que tá aqui. Então, agora passo uma costurinha para poder tirar todos os alfinetes. Gente, ó, então prendi aqui o barrado. Agora, olha, temos a nossa faixinha. Lembrando que o avesso do pano está virado para cima. Eu vou posicionar a minha faixinha com o direito do tecido virado para baixo, tá bom? A gente vai posicionar aqui, observem que a faixa tá sobrando, ó, dos dois lados do nosso pano de copa. Então, aqui eu vou dobrar assim pra dentro. E aqui nessa outra ponta também, ó, vou dobrar pra dentro. E aí, a gente vai passar uma costurinha com o pé de máquina aqui, certo? Ó, gente, então costurei o barrado. Agora a gente vai desvirar aqui. Vou jogar ele do outro lado e o babadinho, olha, ele desce. Eu vou dar uma passadinha no ferro pra vincar bem. Tanto essas laterais que estão dobradas, quanto essa parte de cima, que a gente também vai precisar dobrar um pedacinho pra dentro, pra poder passar a costura, certo? Ó, gente, que lindo que ele ficou. Agora, só pra finalizar, pra dar um acabamento a mais, eu vou colocar uma faixinha aqui nessa outra parte. Ó, cortei uma faixinha de 6 centímetros de largura do tecido estampado. Vou posicionar com o direito virado para baixo. Aqui, ó, é o avesso do pano, tá? Tá virado para cima. Vou dobrar as pontinhas, vou fazer igual a parte de baixo, igual o barrado de baixo. E passar uma costura com o pé de máquina. Então, agora é só virar. Aí, a gente vai dar uma passadinha no ferro para assentar bem. E aqui, ó, desse lado, a gente vai dobrar uma vez e dobrar a segunda vez. Agora é só bater uma costurinha pra gente finalizar esse acabamento aqui, tá bom? E pra gente finalizar o nosso kit de cozinha, agora a gente vai fazer o pega-panela.
Então aqui, ó, cortei uma vez o tecido estampado. E aí, gente, eu tô trabalhando com 2 camadas de manta. Pode ser R1, pode ser uma camada de R1 e outra de R2, tá bom? Mas pelo menos 2 camadas de R1. E aí aqui atrás eu tenho o meu forro. Por quê? 2 camadas de manta? Para aguentar bem o calor, tá bom? Agora a gente vai passar algumas costuras aqui, prensando todas essas camadas. O tecido estampado, as 2 de manta e o meu forro que tá aqui embaixo. O forro, ó, o direito fica virado para fora, tá bom? Outro detalhe importante, eu cortei tudo, olha, maior do que o meu molde. Porque depois que eu fizer as costuras, aí eu vou cortar no tamanho certinho. Quando a gente faz costuras, principalmente com camadas de manta, dá uma encolhida, dá uma deformada. Então se a gente corta certinho pelo molde, pode encolher mais, tá bom? Eu cortei maior, fiz as costuras, ó, prendi todas as camadas. Aí agora eu posicionei o molde aqui em cima, gente, e eu risquei. Então o molde já tem margem de costura, tá bom? Não precisam se preocupar em deixar a mais. Agora é só cortar em cima do risco. Logo depois de cortar, a gente vai passar uma costura na volta toda, para não soltar, né, esse quilting que a gente fez, e para facilitar a próxima etapa também. Quase acabando aqui. Então, gente, agora eu vou passar um zigue-zague aqui em volta. Porque o zigue-zague? O zigue-zague me ajuda a fechar todas as camadas, vai ficar mais fácil de fazer o acabamento depois. Quem não tem máquina com zigue-zague não tem problema, passa uma costura reta mesmo, mas bem na beiradinha, fazendo o contorno todo. Ó, gente, essa etapa tá concluída. Agora é o seguinte, a gente precisa fazer aqueles bolsos para encaixar a mão aqui e formar o pegador. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou aproveitar o tecido de faixas, porém, eu vou tirar o barrado da parte de baixo, tá? Ó, eu vou cortar só a parte de baixo, esse xadrez aqui. Eu preciso que a minha faixa fique um pouco mais estreita. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou posicionar a minha faixa aqui. Vou deixar uma sobrinha para cada lado. E vou cortar essa faixa. Eu fiz a mesma coisa aqui desse outro lado, olha só. E aí, a gente vai cortar o tecido do nosso forro, o tecido que vocês escolherem para forro, do mesmo tamanho que o barradinho que a gente tem aqui. A gente vai fazer isso 2 vezes, tá bom? Então, eu vou posicionar esse meu forro aqui, direito com direito. E eu vou passar uma costura, gente, olha, bem aqui atrás. A costura, eu vou passar na divisão aqui do tecido xadrez. Essa parte xadrez, ela não vai aparecer. Então, olhando por aqui, ó, pelo avesso do tecido, eu consigo ver exatamente a limitação do xadrez. E aonde eu vou passar essa costura. Eu vou fazer o mesmo procedimento com esta outra faixinha aqui. Olha, gente, eu costurei, deixa eu mostrar aqui. Costurei, e aí a gente vai abrir, tá vendo que o tecido xadrez some? E vai desvirar assim, olha só. A gente vai rebater uma costura, ó, eu fiz isso nas 2 peças. A gente vai rebater uma costura nessa parte da dobra do tecido, certo? Não se preocupem que vão ter todas essas medidas, os moldes certinhos na descrição do vídeo. De repente vocês querem fazer diferente, querem fazer com tecido estampado, tá bom? Então fiquem tranquilos. Então agora, olha, eu vou posicionar cada uma dessas peças aqui. Com essa parte rebatida da dobra virada para dentro da nossa peça, para dentro do nosso porta-panela. Então agora a gente vai prender com alfinetinhos, a gente vai virar aqui assim e vai passar uma costurinha aqui em volta. Ó, gente, passei a costura, certo? E aí a gente vai cortar o que tá sobrando de tecido, ó, bem rente.
tirando todo o excesso. Aqui desse lado também. Para fazer o acabamento, eu vou trabalhar com um viés pronto, uma cor mais ou menos no tom. Então, nesse viés pronto, ó, eu tô trabalhando com aquele de 2,5 ou 3 centímetros, o que vocês acharem mais fácil aí. E eu vou aproveitar o próprio viés pra gente fazer a nossa alcinha, né? Pra poder deixar pendurada a peça. Então, esse viés eu já vou dobrá-lo assim ao meio e a gente vai passar uma costurinha aqui assim. Muito bem, fiz aqui a alcinha, ela tem 15 centímetros de comprimento. Vou dobrar assim, gente, ó. E vou prender aqui, ó, em uma das laterais, tá? A gente vai passar uma costurinha prendendo. E aí, pra gente poder finalizar o nosso pegador de panela, ó, o viés pronto. Eu já dobrei o viés ao meio. Então, o que eu vou fazer aqui? A pontinha eu gosto de dobrar assim, ó, formando um biquinho pra gente começar. Tanto faz de onde vocês vão começar, vou começar aqui, ó, da metade. E já vou posicionar o viés assim, olha, dobradinho. Deixa eu pegar aqui os clips, ó. A gente vai prendendo. Gente, quem não tem prática, pode alinhavar, fica bem mais fácil para passar a costura, tá? E aí, nas curvas a gente vai ajeitando, vai acomodando o viés. Só ir dobrando. A gente vai fazer isso, olha, na volta toda da nossa peça. Eu quero mostrar pra vocês ali onde a gente vai fazer o acabamento. Outro detalhe importante, gente. Pra passar essa costura, eu gosto de escolher um ponto decorativo da máquina. Por quê? É mais fácil do que passar a costura reta. Principalmente para quem ainda não tem muita prática com costura. A costura reta, às vezes a gente passa a costura certinha aqui, mas não pega a parte de trás. Então, se você trabalha com um ponto decorativo que tem uma certa largura, ele vai deslizar ao longo da largura do nosso viés, vai prender melhor, tá bom? Então, pega essa dica na hora de vocês fazerem o de vocês. Ó, tô chegando aqui. O que eu vou fazer aqui? Que eu vou cortar o meu viés ultrapassando um pouquinho esse, ó. Uma sobra. E aí, aqui eu vou dobrar assim, olha, pra dentro. Então, um vai sobrepor o outro, olha só. Nosso acabamento vai ser feito assim, tá bom? Então, aí, é passar a costurinha na volta toda. Olha só, gente, assim a gente conclui o nosso kit cozinha. Lindo para decorar a sua cozinha, para você presentear uma pessoa querida, tá certo? É isso então. Gente, espero de coração que vocês tenham gostado da aula. Já aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com as amigas. E eu quero ver quem vai fazer essas peças maravilhosas e vai me marcar. Meu arroba é taisfavero.atelier. Lembrando que Thaís não tem H. Obrigada de coração para vocês que ficaram comigo até o final e a gente se vê na próxima aula.